Então, eu também me vi nesse interesse, nessa obrigação de conhecer mais a respeito da gastronomia para atuar com mais precisão, né, para ser mais focal na questão dos serviços de alimentação, partindo do princípio que quando a gente trabalha em consultoria de alimentos, o que a gente mais encontra, o que mais abraça e necessita do nosso serviço são estabelecimentos voltados para a produção de refeições. Então, restaurantes, estabelecimentos dessa vertente, né? Com restaurantes, lanchonetes e congêneres. Né? Então, é o mercado mais aberto, que mais necessita, que mais precisa dessa mão de obra, porque são aqueles serviços de alimentação que não tem como obrigatoriedade um responsável técnico, né? Eles não têm um RT via de regra, mas eles precisam dos nossos serviços, eles precisam do nosso conhecimento para estar ali prezando pela qualidade e para estar evitando, muitas vezes, problemas à saúde, evitando surtos voltados para o que eles manipulam e para o que eles vendem dentro de serviços e dentro de produtos, né? Então, desde que eu comecei a atuar como docente, a gente vai se tornando um pouco mais conhecido e sempre me procuraram para atuar nesse ramo, né? Seja para construir um manual de boas práticas, seja para fazer uma capacitação, para dar uma orientação. E eu fazia esses serviços bem espaçados entre um e outro, não tinha isso como uma atividade financeira, de fato, né? Eu vivo, de fato, ainda hoje, minha questão financeira, ela pesa mais por conta da docência, mas os serviços de consultoria, eles vêm aí tomando conta, ajudado bastante, cada vez mais, até sobrecarregando o meu tempo, porque é algo que emana muito pesquisa, emana muito estudo e emana muito mão de obra, né? A consultoria, ela nunca vai ser algo que você já tem a bagagem toda em sua mente, não. Cada serviço que você pega vai precisar que você se dedique, que você estude, que você explore aquele ramo específico. Então, seja se de repente você vai fazer um serviço em um estabelecimento voltado para a comida japonesa, aquilo ali foge totalmente à vertente de uma indústria, foge totalmente o que você tem de conhecimento relacionado a um restaurante regional, a um restaurante que serve arroz com feijão. Então, você tem que ter aquela base teórica voltada para tudo que diz respeito à segurança daquele tipo de alimento, daquele tipo de serviço que é prestado naquele estabelecimento. E nunca vai ser com tudo que tem na sua cachola. Sempre você vai ter que ir atrás, que ir em busca, que ir estudar para trazer ali o melhor para aquele local, né? Então, quando eu resolvi divulgar mais, me preparar mais, me capacitar mais, eu comecei a atuar mais nessa parte de consultoria, comecei a divulgar mais meus serviços, e as coisas elas terminam fluindo um pouco mais, né? O destino vai te levando, vai te direcionando. E eu confesso que quando eu comecei a atuar na consultoria, quando eu comecei a divulgar mais meus serviços e a ser procurada por pessoas que não me conheciam como pessoa, mas que queriam os meus serviços como profissional, eu tinha a certeza de que o serviço que eu mais venderia, digamos assim, o serviço que eu mais prestaria seria manual de boas práticas, né? Então, eu sempre achei que o Manual de Boas Práticas é o coração de quem trabalha com alimentos nessa parte de segurança alimentar, porque é algo que a gente sempre se interessa por querer saber fazer, pelas legislações relacionadas, né, pela RDC 216, pela RDC 275, e por incrível que pareça, o meu mercado, ele não correu muito atrás de um Manual de Boas Práticas, não é um dos serviços que eu mais presto. E eu digo de certeza que não é um dos serviços que eu mais presto, por quê? Porque aquele empresário que busca meus serviços ou que busca o serviço de um consultor de alimentos, ele busca lucro. Sempre, sempre, sempre o final é o lucro. Então, nunca ele vai te contratar porque é bonito ter um consultor, não. Ele vai te contratar porque você vai trazer, porque você vai ser um investimento a curto ou longo prazo, dependendo do que ele te solicite, né? Então, quando você é chamado, ele já tem em mente o que ele quer. Ele nunca diz,
vem aqui na minha empresa fazer um diagnóstico técnico para ver do que eu estou precisando, jamais você vai receber esse tipo de convite. Jamais você vai receber esse tipo de solicitação de um cliente. Ele diz, olha, porque eu estou achando que aqui a gente está atrasando demais nos serviços, nos pedidos, eu estou perdendo cliente e eu queria saber como é que eu resolvo esse problema. Ou então ele vai te chamar dizendo, eu estou tendo muito desperdício. Ou então ele vai te chamar dizendo, rapaz, eu estou querendo aumentar minhas compras, meu estoque, mas eu não tenho espaço. O que é que eu faço? Ou então, no mais decorrente, no mais urgente da coisa, ele vai te dizer, eu recebi uma auditoria da Anvisa e eu estou com ultimato e eu preciso urgente resolver esse problema para eu não ser multado. Então, essas são as solicitações que a gente recebe. E sempre a gente vai visar em economia de tempo, economia de mão de obra, economia de insumos, funcionalidade de um espaço que muitas vezes é pequeno e você tem que fazer uma mágica e se virar nos 30 para que aquilo ali esteja dentro de um fluxo adequado, tenha tudo que uma legislação pede, ou pelo menos quase tudo, né? Então, e isso tudo dentro da condição financeira do empresário. Porque eu queria muito chegar e com uma varinha mágica tornar tudo em aço inox, tornar tudo com o devido declínio de piso, tudo em materiais impermeáveis, na cozinha branca, todos os manipuladores de acordo e fazendo o que é correto, e infelizmente isso não é verdade, né? A gente tem que se adequar ao que o empresário tem condições. Ele já está arcando com aquele investimento que é a tua hora, que é os teus honorários, ou que é aquele serviço que você tabelou e disse, eu faço isso por esse valor. Então, ele quer gastar muito menos para adequar e para estar de acordo com a legislação ou que esteja mais próximo do que é correto, né? Então, a maior parte dos serviços que eu recebo, infelizmente, na Manual de Boas Práticas, por quê? Porque nós não temos uma exigência de auditoria por Manual de Boas Práticas, infelizmente. É isso que a gente estuda na legislação. Todo estabelecimento que manipule alimentos, nem só fabrique, mas simplesmente manipule, ele tem obrigação de ter um Manual de Boas Práticas. Mas não é o que os auditores exigem, né? Não é, infelizmente, o que a nossa vigilância sanitária, enquanto estadual, enquanto competência municipal, busca quando chega nos estabelecimentos, infelizmente não, né? Então, enquanto isso não for uma realidade, enquanto não houver exigência e obrigatoriedade de fato, esse serviço não vai ser um dos mais pedidos, né? Infelizmente. Porque a gente vê a necessidade de uma nova boas práticas, a gente vê a necessidade dessas adequações. E eu fico tentando embutir o que precisa realmente acontecer ali dentro de acordo com a necessidade do cliente. Então, digamos que ele precise de uma organização de estoque. Eu estou com um cliente atualmente que ele tem um espaço pequeno e que ele quer que eu organize o estoque dele para ele precisar fazer mais compras, para que aquela mercadoria possa durar mais. Ele quer viabilidade e funcionalidade na utilização daqueles insumos, daquela matéria-prima. E, diante dessa organização de estoque, eu tento articular um serviço onde eu tento embutir aí as boas práticas. Então, eu incluo inicialmente, primordialmente, uma capacitação para aqueles colaboradores, porque eu sei que vai ter muita coisa ali dentro que eles fazem, que eu vou me espantar, mas que eu não posso mostrar muito espanto, muito pelo contrário, que eu tenho que ir corrigindo aos poucos de acordo com o que eles fazem, colocando a mão na massa de fato, né? Então, vai ter estabelecimento que eu chego que as folhosas, por exemplo, nem são sanitizadas, nem são lavadas. São servidas aleatoriamente, de acordo com o que chegam, passam uma aguinha ali debaixo da torneira e vai para o prato do cliente. E a gente sabe o risco que isso expõe de segurança dos alimentos, né? Tem estabelecimento que eu chego e, diante de uma capacitação, eles não acreditam que alguém pode morrer por conta de uma contaminação, né? Mas que eu tenho que sensibilizá-los. A maior dificuldade é essa. Não é somente chegar e jogar a informação e dizer como é que faz, mas é sensibilizar, mostrar o risco de não fazer correto, mostrar
casos relacionados a óbito, a internações, a casos graves de intoxicações alimentares recorrentes, e que eles possam realmente, nossa, como é importante aquilo que a gente faz, como é importante se a gente fizer errado, né? Como é importante se a gente fizer certo. Então, os serviços que mais impactam no lucro, no resultado, são os serviços mais procurados pela consultoria, pelo menos no mercado que eu atinjo aqui na cidade de Campina Grande. Né? E creio eu que não é um mercado tão diferente daí de Juazeiro do Norte e de cidades de porte semelhante que a gente conhece. Eu acho muito parecido a questão de mercado, a questão até de custo de vida daqui da minha da região que eu atuo profissionalmente e da região que eu conheço muito bem, que aí é a região do Cariri. Então, eu acho muito parecido. Eu acho que se eu fosse atuar em consultoria aí, seria tudo muito parecido do que eu encontro aqui. E o mais difícil é entrar na mente dos empresários. Por incrível que pareça, a gente vê estabelecimentos grandes, bonitos, externamente, conhecidos demais, né? Ai, que tu já foi em tal lugar, tu conhece barzinho tal, tu conhece aquela churrascaria tal, tu conhece lugar tal, confeitaria tal, que tem um nomão, que todo mundo quer ir, que todo mundo paga um absurdo pelos serviços e pelos produtos, mas o quão é difícil entrar na mente daquele empresário e o quanto de aberrações a gente encontra nesses estabelecimentos. Né? Acontece da gente oferecer nossos serviços, às vezes em visitas assim voltadas para oferecer serviços, né, de conhecer estabelecimentos, e a gente ser confundido com uma consultoria administrativa. Não, eu já trabalho com isso, eu trabalho com fulano. E fulano não é nada da área de alimentos. Fulano da consultoria voltada para contabilidade, para administração, quer dizer, até essa confusão existe, eles nem saberem que serviço é. Deles nem saberem o que você tem ali para propor, para apresentar, e da necessidade dele para isso. Né? Então, a questão de como os insumos são adquiridos, de como eles são trazidos, como eles são armazenados, como eles são preparados, como esses colaboradores lidam com aqueles insumos. Quando a gente tem um empresário que está ali dentro do estabelecimento, ele fica muito preocupado com o lucro, às vezes ele atropela a questão da segurança dos alimentos, e quando ele não está ali dentro é até muito pior, porque os colaboradores, infelizmente, eles, por mais que você oriente, capacite, mas é interessante fiscalizá-los, porque a qualidade ela é algo necessário, mas ela é algo trabalhoso. É muito mais difícil trabalhar com qualidade, prezar pelas boas práticas, do que trabalhar de maneira aleatória, do que não selecionar, não escolher fornecedor, preferir fornecedores mais baratos sem se preocupar com a qualidade dos insumos, do que chegar num local e não observar se ali existem substâncias químicas ideais para sanitização, seja de insumos, seja de vegetais, seja de bancadas, realizar a higiene adequada ao início e ao término de cada atividade, fornecer os uniformes adequados para cada manipulador, quantos forem necessários, realizar os exames periódicos corretamente, porque tudo isso é um custo, quando não um custo financeiro, mas um custo de tempo. Então, não só mostrar o que é correto, mas sensibilizar e fiscalizar acima de tudo, né? Agregando ali responsabilidade de fato a esses colaboradores e a esses manipuladores. Então, aqui na região onde eu atuo, minha maior dificuldade tem sido essa: entrar na mente dos empresários, mostrar quais são os prós de ter um serviço de consultoria, e fazer com que eles tornem isso rotina dentro do seu estabelecimento. Diante dessa necessidade, que é uma questão de saúde pública, sem sombra de dúvida. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um portfólio que
a gente tem, justamente para mostrar e para divulgar, a gente trabalha com esses portfólios e até no nosso cartão de visita digital, justamente para que as pessoas entendam, conheçam o nosso serviço. Esses são os serviços que eu vou mostrar para vocês aqui, são os serviços que a gente presta, e eu vou falando a vocês os que são procurados com mais frequência, o que realmente aquele serviço abrange, tá? Eu vou compartilhar minha tela como um todo. Vocês vão me dizer se estão visualizando direitinho, ok? Estão vendo meu portfólio? Tudo ok, Lívia? Ou ainda não? Dá para ver, sim. Estamos vendo, viu? Ok, obrigada. Então, pessoal, esse é um portfólio de serviços, né? Um portfólio que foi montado por um pessoal de marketing, onde nós trabalhamos com imagens relacionadas às nossas atividades e onde a gente tem aí uma ajuda para mostrar realmente como a gente atua, o que a gente tem para oferecer. Porque muitas vezes um empresário nos procura para determinada solução e quando a gente conhece e faz um diagnóstico técnico, ele precisa de outro serviço. Ele precisa de outra coisa, mais do que, às vezes, até aquilo que ele já está procurando. Então, é interessante mostrar, justamente por conta de ele conhecer o que é que ele realmente precisa e trazer aquilo ali de uma maneira até conjunta, às vezes até elaborando um combo de serviços que fique mais atrativo para ele. E outra coisa, sempre mostrar vantagem naquilo que você está oferecendo para o empresário, tá? Então, a questão de montagem de combos, de oferecimento de serviços, a palavra gratuidade, ela atrai muito, a palavra de bônus atrai muito. Então, sempre trazer combos de serviços e sempre trazer algumas vantagens, de certa forma, para que o empresário, para que você possa falar a mesma língua do empresário e conseguir aí adesão de clientes. Eu trabalho, pessoal, na consultoria, na K Consultoria de Alimentos, juntamente com uma nutricionista, porque muitos serviços eu vejo a necessidade de uma mão de obra de nutrição, né? Como eu não sou nutricionista de formação, apesar de já atuar com docência há 10 anos no curso de nutrição, mas eu vi muito a necessidade de uma nutricionista comigo, então eu trabalho juntamente com uma nutricionista que também é especialista em vigilância sanitária. Então, ela tem essa visão aí da questão da segurança dos alimentos e tem a visão nutrição propriamente dita, tá? Outra dificuldade, e que eu também termino pegando aí uma beirinha da nutrição, vamos falar assim leigamente, é a questão de conselho, tá? Eu faço parte do CRQ aqui, o CRQ 19, que é o CRQ regional, então eu trabalho utilizando os parâmetros éticos do Conselho de Química, mas ele é um conselho que deixa muito a desejar nessa área. O fato da gente não ter um conselho próprio, nós, enquanto tecnólogos de alimentos, faz com que nós ou optemos pelo CREA ou optemos pelo CRQ. Mais próximo à minha realidade é o CRQ, que é o Conselho de Química, né? Mas ele ainda deixa muito a desejar. E muitas vezes, até por questões de necessitar de um auxílio, de um apoio ou de uma orientação, a gente se encontra mais com o CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição, né? Que é de Amanda, a nutricionista da K Consultoria, e a gente busca mais até a questão de honorários, até a questão até de valores, eles terminam orientando mais e dando mais subsídio do que o próprio CRQ, né? E eu acho que isso vai acontecer da gente estar pegando aí beiradinhas e sobrinhas de outros conselhos, enquanto nós não tivermos um conselho próprio. É uma das dificuldades, é um dos gargalos. Então, pessoal, como eu falava para vocês, um dos nossos serviços são o Manual de Boas Práticas de Fabricação, certo? O Manual de Boas Práticas, ele é realizado, é interessante que se tenha uma legislação base para a elaboração. O manual, ele é um documento conciso, onde esse documento oscila de acordo com as modificações de dentro da empresa, porque esse documento abrange todas as questões de especificidade, desde quantidade de funcionários, funções de cada um desses funcionários, maquinários que estão presentes ali, equipamentos, utensílios, estrutura física daquela área,
forma como aquela limpeza, aquela higienização é feita, periodicidade, detetização, a questão dos colaboradores, dos exames periódicos. Então, toda a estrutura, toda a rotina, tudo está descrito no Manual de Boas Práticas. Então, ele é um documento, pessoal, bem trabalhoso de se fazer. E para que você elabore, você tem que conhecer muito bem a empresa. Então, quem me disser que passou uma semana, que passou 3 dias dentro da empresa e conseguiu elaborar um Manual de Boas Práticas, eu já sei que esse manual deixou a desejar, certo? Então, nós passamos muito tempo. Então, quando a empresa solicita um Manual de Boas Práticas, ou quando a gente oferece, a gente embute ali naquele serviço nossas horas relacionadas ao tempo necessário para conhecimento daquela empresa e elaboração desse documento. A última coisa que a gente faz é elaborar o documento. Então, a gente passa mais tempo conhecendo, notificando, estruturando e corrigindo determinados erros, falhas na empresa, do que mesmo elaborando o manual. É um manual bem completo, bem conciso, bem extenso, né? E se qualquer auditor de vigilância sanitária chegar no estabelecimento e ele tiver o nosso manual, eu acho que ele se dá por satisfeito, porque ele sabe que aquela empresa está em boas mãos e tem o conhecimento do que é correto, do que é executar a segurança de fato dentro da área de manipulação. Né? O Manual de Boas Práticas ele é baseado geralmente na RDC 216, quando se trata de estabelecimento de uma maneira geral, e quando é indústria, de fato, a gente tanto usa a 216 como usa a 275, né, que é algo voltado bem especificamente para a fabricação de alimentos em larga escala. Tá? Então, esse Manual de Boas Práticas ele é um documento extenso, conciso, contém todas as informações voltadas para aquele estabelecimento, e ele não é um documento fixo. Né? Então, a gente elabora esse documento, porém, anualmente, de acordo com a RDC 216, ele precisa ser reestruturado, revitalizado e atualizado para a nova realidade de possíveis modificações ali no local ou possíveis modificações até na legislação. Outro serviço é o serviço de assessoria. Né? Geralmente, quando a gente trabalha com o Manual de Boas Práticas, a gente também trabalha com assessoria. A assessoria, ela vem em decorrência de atendimentos semanais, quinzenais, mensais, enfim, dependendo da necessidade da empresa. Né? A gente é quem faz essa avaliação para ver como essa assessoria precisa ser prestada, e ela nada mais é do que um pegar na mão da empresa e andar junto com ela. A empresa basicamente passa a ser nossa, porque é uma questão de honra olhar para aquela empresa e ver que ela está seguindo todas as normas de maneira correta, de maneira rotineira, adequando tudo ali, de maneira que cada vez que a gente chega lá, tudo corre dentro dos trilhos, né? Tudo aferido, todas as temperaturas ok, questão de higienização, questão de EPIs por parte de manipulador, todas as boas práticas de uma maneira geral. E essa assessoria ela é muito específica de estabelecimento para estabelecimento. Então, se eu pego uma lanchonete de pequeno porte, eu tenho uma forma de serviço e assessoria diferente se eu pego, por exemplo, um restaurante de grande porte, um restaurante internacional, por exemplo, que tem ali um ticket alto, que tem ali uma gama de pratos e de serviços oferecidos, onde eu tenho que abranger os meus serviços, abraçar tudo aquilo que acontece dentro daquele local. Diferente, por exemplo, de um supermercado que tem setores de padaria, setor de restaurante, setor de açougue, setor de hortifruti, além do setor de vendas como um todo, que também tem que ser acompanhado pelo consultor. Então, o Manual de Boas Práticas, ele é muito interessante quando o empresário opta por solicitar o Manual de Boas Práticas e aderir também à assessoria, né? Que é justamente o acompanhar de toda aquela mão de obra, de todo aquele aprendizado que foi deixado durante a aplicação e durante a elaboração do Manual de Boas Práticas. Outros serviços muito procurados é a questão de capacitação, de treinamento, de cursos e de palestras, e esses serviços eles não se detêm somente a estabelecimentos, tá? Muitas universidades, muitos cursos técnicos, muitas escolas podem procurar esses serviços
de acordo com uma temática voltada. Então, digamos que acontece alguma coisa na mídia, ou acontece alguma coisa aí no mundo voltado para a parte de segurança dos alimentos, aí fica aquele zum, 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 aquela conversa, aquela história, pode, não pode, é verdade, é mentira. Então, muitas vezes, até para desvendar tabus, né, é interessante que você esteja atualizado, né, com tudo que está acontecendo ali. Então, justamente para você saber explicar, defender, condenar, dependendo do que se trata. Então, a questão de palestra, geralmente, ela é mais procurada em temas mais atuais, né? Agora, na pandemia, a gente teve muitas palestras voltadas para a parte de alimento, transmite ou não transmite Covid, como tratar os alimentos quando chega em casa, como organizar a geladeira, né? E eu fiz essas palestras tanto para a universidade, como para institutos federais, como até para colégios, para comunidades. E essas palestras, elas são muito enriquecedoras, porque você termina passando conhecimento que aquela galera não tinha. E esse tipo de serviço, curso, palestra e treinamento, eles são específicos, tá? Dificilmente você vai conseguir montar um que sirva para todo mundo. Por quê? Porque você tem que se adequar de acordo com a linguagem e com o nível de escolaridade de quem está assistindo. Então, uma capacitação que eu dou para colaboradores que muitas vezes não têm nem o ensino fundamental, digamos, concluído, né? É totalmente diferente de uma capacitação de um treinamento para um grupo de universitários. Então, a linguagem ela é diferente, a forma do que eu vou falar é diferente. Aqui eu falo normalmente das RDCs, falo normalmente das boas práticas de fabricação, porque são informações que você já detém, que você já conhece enquanto profissionais, enquanto acadêmicos dessa área, né? Da área de alimentos. Mas se eu chego num local onde as pessoas são leigas nesse assunto, eu tenho que explicar o que é legislação, o que é Anvisa, o que é vigilância sanitária, o que é uma auditoria, né? Então, a linguagem, ela muda muito, tá? E cursos, palestras e treinamentos, eles têm que ser bem adequados. A legislação, ela também exige, por exemplo, no caso da capacitação de colaboradores voltadas para as boas práticas, ela não pode ser feita do jeito que eu quero. Ela tem que ser feita como a legislação pede. Então, a legislação, ela pede temáticas as quais, melhor dizendo, aquele manipulador tem que ter conhecimento. Então, eu tenho que elaborar a capacitação voltada para a legislação relacionada àquelas temáticas que a legislação pede. Outro serviço é a ficha técnica, pessoal. A ficha técnica, ela vem de algo que não só é operacional, mas também é gerencial. A ficha técnica, ela é a descrição de toda a elaboração, aquisição de insumos, valores e teores nutricionais, bem como a questão de levantamento de custo daquele prato, né? Daquela preparação, daquele produto. A maioria dos estabelecimentos que fecham por não saber precificar o seu produto ou o seu serviço. E a ficha técnica, ela choca quando ela é elaborada e quando aquele empresário vê que ele não está lucrando. E ele pensa que está lucrando, que ele pensa, eu gastei X para fazer o prato, então eu vou cobrar X ao quadrado, eu vou cobrar X mais 2. E quando ele vê que quando ele elabora uma ficha técnica, promove ali o levantamento de custo do prato de verdade, não só dos insumos que ele utiliza, ele vê que ele está perdendo dinheiro, ele vê que tem pratos que ele pode colocar em promoção, mas tem outros que ele não pode. Então, a ficha técnica, ela é algo bem tocante, é algo trabalhoso, sim, e é algo que ela é cobrada, ela tem um preço unitário. Então, a ficha técnica a gente cobra por unidade, porque nós precisamos dar uma atenção especial a cada formulação ou a cada preparação diante da elaboração da ficha técnica. É algo bem trabalhoso, mas que propõe resultados bem significativos para o empresário. E para a elaboração da ficha técnica, a gente precisa realmente entrar dentro da empresa, padronizar todo o serviço, ver todo o preparo,
Padronizar, o que é que eu digo? A questão de tempo, a questão de temperatura, a questão de medidas. Geralmente, o empresário utiliza medidas caseiras, que não é o indicado. Tem que se padronizar essas medidas quanto a massa, volume. Então, tudo isso tem que ser acompanhado dentro da empresa para poder elaborar essa ficha técnica. Layout. Por incrível que pareça, layout é um dos serviços que a K Consultoria mais presta, né? A questão de adequação de espaço de acordo com a mão de obra que o estabelecimento, que o empresário despende. Então, como trabalhar, onde trabalhar, segmentação de atividades, melhoria de equipamentos, funcionalidade de espaço, tudo isso abrange layout, né? Se a gente vai trabalhar e é solicitado para um layout estrutural, eu preciso de uma mão de obra externa, de um arquiteto. Mas se é um layout onde eu vou trabalhar apenas com distribuição do que já existe, não vai existir obra, não vai existir quebra de paredes, não vai existir mudança de estrutura, aí eu posso realizar esse layout sozinho, para não expor o meu cliente nem a um custo exacerbado do serviço e nem ao risco. O layout, ele, além de prevenir acidentes, ele traz economia de tempo e traz melhor funcionalidade e, o melhor ainda, ele diminui os riscos de contaminação do local. Outro serviço que a K Consultoria presta muito é a organização de estoque, tá? Então, a gente trabalha com ferramentas de qualidades aplicadas, varia de estabelecimento para estabelecimento, porque a gente encontra estoques diferentes, em portes diferentes, né? Em quantidades diferentes. Então, a gente tenta orientar a questão de espaço, de dimensionamento, de ferramentas de qualidade que evitem desperdício, evitem que aqueles materiais e insumos possam se vencer, né, antes de serem utilizados. Muitas vezes, na organização de estoque, a gente promove promoções dentro dos empresários, dentro das empresas, para que determinado estoque que esteja em maior quantidade possa sair, ou para que determinado produto que não tenha tanta saída seja mais conhecido. Sempre a gente está alinhando a parte do trabalho técnico do tecnólogo até com questões administrativas e de marketing, porque é isso que promove a questão de quê? Do lucro aos olhos do empresário. Outro serviço que a K Consultoria presta é o serviço de rotulagem. O serviço de rotulagem é um serviço pouco prestado por consultorias, porque ele exige um conhecimento muito intenso da legislação que abrange rotulagem. Que legislação é essa? Muitas. Nós temos mais de 30 legislações relacionadas a rótulo. As principais delas, RDC 359, 360, 369, mas aí vem uma especificidade infinita, né? Tivemos novas legislações do ano passado relacionadas à rotulagem, valor nutricional, que ainda não estão sendo cobradas, mas tem um prazo de 2 anos para começar a ser cobrada de fato. Então, a gente já vai adequando, já vai emanando aquela nova legislação para os rótulos que já são solicitados dentro desse prazo, né? E varia. O rótulo de uma geleia é diferente do rótulo de um alimento preparado em pequena porção, é diferente de um rótulo de um molho artesanal, é diferente de um rótulo de um alimento zero glúten. Então, tudo isso abrange conhecimento específico. Por isso que eu falo para vocês, nunca você vai pegar um serviço que você vai ter tudo em mente em relação a ele. Muito pelo contrário, você sempre vai precisar estudar para aplicar aquele conhecimento e fornecer corretamente e fidedignamente o que teu cliente precisa, né? Então, o serviço de rotulagem é um dos menos prestados. Ele é também cobrado por unidade, né, de acordo com o que precise. E a gente só trabalha com a parte técnica. A gente não trabalha com a parte de design de rótulo. Infelizmente, a gente ainda não tem uma demanda que vale a pena a gente trabalhar com um profissional que entenda e que faça essa questão do design propriamente dito. Então, a gente trabalha só com a parte técnica, relacionada ao painel frontal, as informações que podem estar contidas e as que não podem, e evitando, assim, a questão de multas por parte de rotulagem, né? Grandes empresas são multadas por várias falhas de rotulagem. As maiores falhas que a gente encontra nos estabelecimentos e supermercados são as falhas de rotulagem diante de empresas idôneas, empresas conhecidas, como Coca-Cola, enfim.
e que são multadas por isso. Bom, pessoal, essa é o nosso portfólio de serviços, né? Aqui a gente tem um e-mail, temos também o nosso Insta, que se vocês se interessarem, é interessante estar seguindo. A Cá Consultoria Alimentar, ela tem um Insta cheio de informações técnicas, a gente tenta postar de acordo com a demanda de tudo que acontece, informações interessantes, também voltadas para a parte, não só dos nossos serviços, mas para a parte de conhecimento, né? A função do Instagram não é vender. A função do Instagram é mostrar a consultoria, mostrar o conhecimento da gente em relação à parte de segurança dos alimentos e instruir os seguidores. A maioria dos meus seguidores, além de empresários, são alunos também, voltados para a parte de graduação, que se interessam por essa área, que se interessam aí por esse conhecimento voltado para a parte de segurança e produção de alimentos. Então, sigam lá a gente, @Cá Consultoria Alimentar, é um Insta bem informativo, interajam sempre que acharem legal e solicitem até informações e posts relacionados a temáticas que vocês acham que é interessante ser divulgada, que a gente está atendendo, certo? Deixa eu voltar aqui para o nosso e para a nossa reunião. Tenho aqui algumas. Deixa eu ver aqui no chat. Tu tá acompanhando, Lívia, o chat, possíveis perguntas do pessoal? Estou acompanhando. Catsilane, eu quero lhe agradecer, né, por a explanação que você fez, muito importante, né, ressaltando aí principalmente essa questão da segurança alimentar, né, como é importante essa consultoria para manter isso, né, e também uma coisa importante que você falou, porque se trata, inclusive, de uma questão de saúde pública, né, e aí as pessoas, elas não têm ainda, quando eu digo assim, pessoas em ramo de estabelecimentos, essa consciência, né? Outra coisa importante, outro ponto importante que você falou foi a questão do investimento, né? Então, eles querem ter uma coisa que traga logo dinheiro, né, para a empresa, e eles às vezes não veem que isso livra eles de gastar um dinheiro bem grande lá na frente, né? Então, isso é um assunto muito importante, muito pertinente para a nossa área, né? E sempre bom da gente estar debatendo, certo? Pedro, o aluno aqui, ele quer falar, não é isso, Pedro? Fica à vontade. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Ele está tentando ativar o microfone, não sei se está conseguindo. Oi, Pedro. Ok. Lívia, enquanto Pedro não pergunta, a questão que tu falou, né, do empresário, né, é verdade. Ele não vê que às vezes impede que ele gaste mais um montão lá na frente e ele também não vê a questão da fama do seu estabelecimento, do boca a boca, porque muitas vezes uma falta de uma mão de obra qualificada, de uma capacitação, de um treinamento, de uma orientação de um consultor, faz com que um consumidor chegue naquele estabelecimento com uma comida estragada ou identifique algo e saia falando para todo mundo. E ele perde ali muitos clientes, ele perde mercado simplesmente relacionado a uma simples prática que para a gente é bem elementar, mas que para eles é sempre novidade quando a gente leva, né? Exatamente, Catsilane. Então, assim, mostra, né, essa importância, né, como é importante, né, e uma coisa também que a gente pode perceber é que essa consultoria de alimentos, trabalhar com segurança alimentar, né, não envolve apenas a tecnologia de alimentos, como você mesmo falou, né, Catsilane? Então, envolve a nutrição, a gente precisa conhecer sobre os nutrientes, a gente precisa, né, estar consciente que devemos preservar esses nutrientes em alguns processos, né? E a segurança alimentar traz também a segurança nutricional. Isso, a tecnologia, um dos objetivos da tecnologia é fornecer alimentos nutritivos e seguros. Seguros, né? Exatamente, né? E aí também uma área que hoje vem crescendo muito, né? Que é a gastronomia, né? Que a gente sabe que não existe gastronomia sem a gente trabalhar também essa questão de alimentos seguros,
né? Então, vejam aí, pessoal, como é um leque de oportunidades, né? Até mesmo no que se diz respeito à atuação como tecnólogo, né? Então, assim, essa parceria que você firma também com uma nutricionista é bastante importante, porque justamente te dá essa possibilidade de você trabalhar mais a fundo, né? Então, assim, muito bom mesmo, Catilane, o que você expôs aqui, né? Um assunto muito interessante. Pedro, você quer falar agora? Olá, vocês estão me escutando bem agora? Sim, Sim. Pedro. Pronto. Eu anotei umas duas perguntas, mas eu tinha mais, só que acabei esquecendo. Mas eu anotei duas perguntas sobre produção de produtos para vender de forma caseira, certo? Porque eu estou com alguns planos de venda de tempero caseiro. Bom, o que é algumas dúvidas que eu tenho sobre? A primeira é a embalagem para esse tipo de produto. Como é que eu tenho que produzir? Eu tenho que ter uma tabela nutricional, eu tenho que ter informando a quantidade, as questões dos produtos que eu utilizei, dos ingredientes, porque é uma fabricação caseira para venda, né, para pessoas na rua, na minha rua, bairros próximos. O que é que você me diz, cara, sobre este tipo de produção? Pronto, ótima pergunta, Pedro. A questão da produção artesanal, certo? Ela é algo que a gente é muito procurado. Um produtor de geleia artesanal, de molhos artesanais, ele procura, e assim, geralmente ele tem em mente, eu vou produzir, mas o meu produto é artesanal, então eu não preciso ter essas informações, eu não preciso ter tudo isso no rótulo. Então eu quero um rótulo simples, porque o meu produto é artesanal, ele não é do supermercado. Eu vou vender ele na lojinha do meu pai ou no supermercado da minha vizinha. Então, eu não posso. Mas só, pessoal, que não existe essa questão, certo? Não existe produção artesanal. Se o produto é elaborado e ele é vendido e embalado na ausência do consumidor, então ele precisa de um rótulo que esteja dentro dos padrões de um produto normal. Ele precisa do seu padrão de identidade, por mais que o nome do seu molho seja molho Pedro Henrique, mas ele tem que dizer molho de pimenta, saborizado com, enfim, né? Então, existe todas as normas, o que deve estar contido naquela informação, valores nutricionais, peso líquido, existem todas as informações relacionadas e exigidas por um rótulo convencional. E o mais, né? Existe aquela questão de o que é permitido e o que não é permitido. Que a gente vê muitas embalagens com informações e como é que eu posso dizer, e termos que não é interessante. Quantidades traço, isso não é informação adequada. A questão do conteúdo de não conter glúten, nem todo produto eu posso explicar a questão de não conter glúten, não existe isso. Zero não sei o quê. Então, são termos aí que muitas vezes não são permitidos. Mas eu vi no molho de pimenta da marca Heinz. Às vezes a Heinz está com o rótulo errado, fora da legislação, e pode ser multada a qualquer momento, né? Então, é interessante o conhecimento da legislação, né? Você, não sei se você é da área de tecnologia, ou você mesmo se embasar de todo esse conhecimento para a elaboração desse rótulo, ou até pedir auxílio de algum profissional voltado para essa parte de rotulagem. Mas rótulos, eles são trabalhos, solicitações, né, de clientes, no caso, falo enquanto consultora, bem trabalhosas, de fato, porque elas precisam realmente esse conhecimento bem específico para aquele produto que está sendo embalado. Então, por mais que você vá elaborar o produto em determinado local, na sua casa, para vender, mas ele não pode simplesmente receber a denominação de produto artesanal e não vir ali com todas as informações necessárias na embalagem, né? Quando alguém me procura para uma produção artesanal, a primeira coisa que eu oriento você tem que ter um local específico para essa produção, tá? Mas aí eu vou fazer na cozinha da minha casa. Só que a cozinha da sua casa, ela tem quantos manipuladores? Você, sua mãe, seu pai, seus tios, seus irmãos, né? Como é que você mantém o controle nessa cozinha? Você consegue manter o controle? Você consegue ali fazer com que eles utilizem EPIs? Você consegue as boas práticas? Você consegue retirar tudo que é utensílio de madeira? Você consegue que naquela cozinha não seja utilizado pano de prato? Você tem uma iluminação adequada? Então,
a produção para embalar, para rotular, para expor ao mercado, ela tem que ser uma produção que exponha segurança até para não complicar para quem produz. Outra pergunta, Pedro, que tu disse que tinha. Eu vi aqui no chat, alguém perguntou alguma coisa também. Deixa eu ver enquanto. Bom dia, Catarina. Gostaria de saber o que fazer quando o manipulador é resistente às boas práticas. Por exemplo, teve um manipulador que gostava muito de um colar e não tirava, mesmo após a insistência em tentar se sensibilizar e conversar bastante. Edinaldo, o consultor atuando sozinho, realmente ele não vai ter sucesso, tá? Então, o consultor ele tem que ter um apoio incondicional do empresário. Então, geralmente, sempre que eu termino nos meus serviços de assessoria, quando eu termino uma visita, eu vou direto conversar com o empresário. Falar o que foi que eu encontrei, falar o que não estava de acordo com o que eu orientei da semana passada, ou da quinzena passada, falar o manipulador que está mais resistente, porque ele tem que chamar atenção, ele tem que ser penalizado. E, infelizmente, às vezes, isso tem que ter até uma questão financeira, né? Por parte do empresário. Então, hoje em dia, todo mundo tem medo de perder emprego. Quem é que não tem medo? E você tem que se adequar às normas do local que você trabalha. Então, trabalhou com alimentos, não pode ter unha grande, não pode ter unha pintada. Ah, mas amanhã eu vou para um casamento. Infelizmente, hoje, na área de manipulação, você não pode estar com unha comprida e esmaltada. Ah, mas a minha aliança, eu também sou casada. E mesmo eu, enquanto consultora, eu tive minha aliança para entrar na área de manipulação. Porque a gente encontra muito, principalmente profissional da gastronomia, pelo no rosto, barba, bigode. Eu acho que chefe de gastronomia acha que tem que ter barbão, tem que ter bigodão, porque é bonito, porque é estiloso. Não pode. Infelizmente, não pode. Né? Ainda não existe a touquinha para tampar barba, bigode. Né? A gente está utilizando máscara temporariamente, mas não é um EPI utilizado com a finalidade de impedir a questão de queda de pelos do rosto. Se a gente precisa da proteção do cabelo, se corre o risco de cair, também a gente tem o risco de contaminação por parte de barba e bigode. Tem estafilococcus aureus de toda maneira, né? Então, a resistência do manipulador, ela tem que ser combatida, consultor com empresário. Infelizmente, às vezes, até por ter empresário que não apoia o que ele contrata teu serviço, mas ele banaliza muita coisa. E, como muita consultora diz, às vezes, infelizmente, a gente tem até que demitir cliente. E dizer que do jeito que ele quer não dá para trabalhar, porque é o nome da gente que está em jogo. E aconteça o que acontecer, ah, mas eu pago a fulano para cuidar daqui e isso está acontecendo, é isso que eles pensam. Então, é algo que deve ser bem combatido juntamente com o empresário. Ver se tem mais alguma perguntinha aqui no chat. Oi, pode falar. Pode falar. O que você me diz sobre o que é preciso para produzir assim, um produto caseiro em primeira instância da forma mais correta? Porque você não inicia com todos os preceitos, com todos os equipamentos, é bem difícil, né? Porque às vezes você não está com todo o material, com todo o dinheiro para comprar, ninguém começa, e também a questão financeira, cima, né? Ninguém começa com condições de manter uma estrutura, de montar uma pequena fabriquita, né? Mas o interessante é que você tenha pelo menos uma área e horários específicos para a produção em determinado local, de maneira que naquele momento de produção você possa manter todas as condições ideais de boas práticas, certo? Evitar trânsito de pessoas, ter uma bancada livre, completamente higienizada, com os utensílios em separado, que isso aí não tem como abrir mão. Os utensílios separados para a sua produção, aquele momento na questão do invase, na questão do tratamento térmico, do pré-processamento, do beneficiamento do que você está realizando, no caso dos vegetais que você vai utilizar, das pesagens específicas, dos padrões, né? Você ter utensílios que lhe auxiliem em você não utilizar medidas caseiras, quem vai produzir não pode utilizar medidas como colher, como xícara, então deve haver medidas padronizadas, realmente massa, volume, né? Então é tantos gramas, tantos ml, a temperatura correta. Então, um dos pontos também que você tem que trabalhar, você tem que ter termômetro,
porque só consegue essa padronização de temperatura com a utilização desse tipo de equipamento. Então, eu aconselho que, pelo menos no seu horário de produção ou do dia que você produza, a cozinha esteja livre para você e que você utilize os seus utensílios, sejam utensílios em separado aos utensílios que são utilizados na cozinha da sua casa convencionalmente. Sobre a compra de material, é interessante sempre comprar no mesmo produtor ou isso é papo? Depende, né? Depende. Eu acho que a questão da experiência, da seleção da matéria-prima, ela vale mais. Então, não que você, se você já confia e realmente já tem um produtor que já conhece, eu acho que isso só se consegue com o tempo, já conhece as tuas exigências de matéria-prima, de qualidade de matéria-prima, ótimo, né? Porque ele nunca vai mandar para você uma matéria-prima que você vai rejeitar, né? Mas no caso de você ainda não ter esse tempo, não ter esse produtor que já conhece as especificações, questão da seleção e da compra de matérias-primas e insumos em locais seguros e em locais que você possa tratar e beneficiar essa matéria-prima, produzindo com qualidade, né, ao final. Verdade. A qualidade da Muito obrigado, matéria-prima, viu? como Jaqueline está dizendo, que é sempre falada por Lívia, né? Quem trabalha com vegetais, né, Lívia, sempre está prezando por essa questão da qualidade da matéria-prima. Você nunca vai conseguir produzir um produto de primeira se a matéria-prima não tiver sido também assim. Tecnologia nenhuma vai conseguir reverter. A qualidade ou ela existe, ou infelizmente, é muito fácil de se quebrar. É difícil de fabricar e fácil de se quebrar. Muito obrigado, viu, por responder. Foi Nada. ótima a aula. Obrigada a você pela participação. Catsilânia, tem aqui também uma pergunta. Ao final da consultoria, é colocado algum carimbo, assinatura de vocês, no caso de quem faz a consultoria? Carlos, a gente trabalha com um selo de qualidade para determinada porcentagem de cumprimento das boas práticas, mas isso só é conferido quando o cliente adquire um combo de manual de boas práticas e assessoria. Mas eu não posso simplesmente organizar um estoque ou fazer uma capacitação ou simplesmente cumprir algumas horas dentro de uma empresa orientando no que ele me pede e eu não posso conferir um selo de qualidade, porque aí existe uma gama de coisas que ele pode fazer por fora. Então, digamos, eu posso hoje divulgar um cliente que eu estou organizando estoque, né? E próximo mês ele pode ser multado. Eu fui lá só organizar estoque. Então, a manipulação, as boas práticas e a rotina dele não me foi conferida, né? E eu não posso executar um serviço que eu não sou paga e que eu nem sou convidada. Então, muitas vezes acontece do empresário, não, eu só quero isso. Não quero que você capacite, não quero que você faça isso. Então, eu não posso conferir um selo e nem colocar meu nome, digamos assim, né? Prestei aquele serviço, ótimo e tudo, é cliente, a consultoria é. Mas selo de qualidade geralmente só é conferido a alguém que solicita o manual de boas práticas. Diante desse manual de boas práticas, tem uma porcentagem que a gente considera para receber esse selo de qualidade e também tem a nossa assessoria, que é o nosso serviço de acompanhamento anual. Porque assim eu estou acompanhando ele, eu não sou responsável técnico por ele, não. Eu não sou presa a nenhuma empresa. Mas, digamos que ele receba uma visita da Anvisa, ele precise de um apoio técnico, eu atendo, né? Eu sempre com meus clientes que estão prestando assessoria, quando eles precisam, quando eles recebem, que eles se assustam muito com a visita de vigilância sanitária, né? Sempre eu digo, estou aqui. Então, sempre eu dou esse apoio, dou essa base. Mas, geralmente, se é um estabelecimento que ele já tem uma boas práticas, ele tem um consultor assessorando, quando a auditoria chega, ela nem olha mais nada. Como é feito o cálculo da precificação? Varia muito, Gislane. Varia da região, varia da realidade do empresário, né? Varia do porte do local, mas geralmente alguns serviços nossos são tabelados, outros não. E os que são tabelados, a gente utiliza uma tabela baseada nas tabelas fornecidas pelo conselho. O que não pode é consultor cobrar abaixo da média, tá?
porque você está ofendendo o seu serviço e você está dificultando o trabalho dos outros. Então, tem gente mau caráter em todos os setores, vocês sabem disso. Digamos que eu chegue e ofereço um trabalho, vou lá, analiso, eu digo, ó, você quer, eu estou cobrando 2.000 para fazer. E te dou o tempo de até tanto para eu te entregar tudo pronto. Aí, simplesmente, outro consultor chegar por trás, quanto ela cobrou? 2.000. Eu faço por 500. É mau caratismo isso. Porque eu nem cobro acima do que eu posso, até porque, como eu disse, a dificuldade de entrar na mente dos empresários também intervém nessa questão do custo, né? Então, eu já cobro um valor que ele possa realmente pagar, dou condições, muitas vezes, até de parcelamento e tudo, para que ele venha realmente, agregue e seja meu cliente. Então, se alguém chega e ainda cobra menos do que eu lhe digo que, com certeza, é só querendo me passar a perna e mau caratismo mesmo. Porque eu já cobro uma margem de lucro muito pequena à vista da tabela, né? E sempre você pensa, consultor é uma coisa que ele é muito bom, ele não gasta nada, gasta. A gente gasta tempo, a gente gasta impressão, a gente gasta com equipamento, a gente gasta com deslocamento, né? A gente, às vezes você diz, é só 1 hora por semana. Às vezes, para atender um cliente em 1 hora, eu passo 2 dias preparando material para aquele atendimento. Então, tem que se pensar nisso. Exatamente. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Muitos parabéns aqui, Catilane, no chat para você, né? Muita gente elogiando, né? Muito bom o abriamento dos tecnólogos. Os tecnólogos vistam a camisa, respirem de verdade a tecnologia de alimentos, porque eu garanto que nenhum de vocês que estão aqui receberam mais cacetada do que eu recebi em 2005, né? E assim, firme e forte, amo tecnologia de alimentos, não penso nunca em deixar de ser tecnólogo de fato, assim, atuar, porque eu amo demais. E quando a gente ama, ó, às vezes até o financeiro fica no chão, viu? Mas é amor de verdade, mas nem compensa, mas se eu quero mais, eu estou fazendo o que eu gosto. Então, para mim, a compensação psicológica, ela vem bem mais. Meu ego é muito inflado enquanto tecnóloga de alimentos, é fato. Oi, Catilânia, excelente palestra, parabéns. Fiquei super feliz também de saber que você é tecnóloga em gastronomia, né? 2 áreas aí bastante excelentes, né? Eu também sou tecnóloga em alimentos e tecnóloga em gastronomia. Aqui nós também temos vários participantes da área da gastronomia. E excelente palestra, parabéns, né? Fortaleceu aí cada vez mais. Tem muitos e muitos alunos que sempre querem saber sobre a consultoria, a importância. Você abordou muito bem, principalmente nessa questão do tempo, né? Que a gente tem que estar disponível ali para a empresa, para fazer toda essa parte de ficha técnica. Eu achei super interessante quando você falou o tempo que leva, né, para tudo isso. E emana muitos estudos, que é o que nós sempre colocamos. Para ser um excelente profissional, sempre vai ter que estar estudando. Por quê? Os alimentos são saúde e eles estão constantemente, vem algo mudando aí, né, na questão da higiene e tudo que você falou. Então, parabéns, muito boa a sua palestra, e é isso. Um forte abraço. Obrigada. Muito obrigada. Vamos formar aí essa galera de tecnologia em gastronomia já com a mentalidade de segurança de alimentos, né? Eu digo, eu sou professora no curso de gastronomia e é algo precário, viu? A gente tem que correr mais atrás do pessoal da gastronomia para eles já saírem da instituição de suas formações, sejam técnicos, tecnólogos ou bacharéis, enfim, mas já com essa mentalidade da segurança dos alimentos, juntamente com todas as bases técnicas que a gente recebe no curso, né? Catilane, parabéns pela sua exposição, é simplesmente fantástico, certo? Foi de encontro à necessidade dos nossos alunos que estão nesse processo de capacitação para serem profissionais na área de tecnologia de alimentos. Apesar de não ser um tecnólogo, eu tenho vivenciado esse momento
indo às empresas, que eu estou também na parte da coordenação de estágio, e eu vejo essa aflição dos alunos nessa questão do controle de qualidade, essa insegurança, porque realmente o que você vem vendo na teoria, quando chega na hora da prática, você vê algo invertido. Então, você tem um poder de convencimento, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que atuar com o ser humano, e aí você, como é uma profissional direto aí, sabe de toda essa vivência e das dificuldades. Então, você compartilhar isso conosco, né, que está trabalhando aí para que os alunos percebam que essa também é uma área que eles podem estar atuando como profissionais. Nós já vem ao longo desse evento tratando várias possibilidades. A consultoria é uma também, uma das que eles podem estar enveredando e se capacitando, né? Então, fico feliz por isso, né? Por você nos proporcionar esse momento assim tão especial. Então, muitíssimo obrigado em nome do curso, né? Agradecer à professora Lívia que esteve aí em contato com você, fazendo toda essa intermediação para que você pudesse proporcionar esse momento tão especial para nós. Obrigada, irmã. Eu que agradeço em poder dar essa contribuição a uma turma do Centec, né, que é uma instituição que eu amo tanto, de verdade, de verdade. Quando eu vou Juazeiro, que eu vou às vezes no Centec, até só na biblioteca, consultar, ver material, eu me emociono muito, porque é um local que transpira ali tudo que eu vivi, tudo de bom, a bagagem, assim, quando eu entrei no Centec, o apoio que eu tive, tudo que a gente teve da instituição e tudo, eu sempre dizia a todo mundo, a gente está numa instituição pública que parece uma instituição privada, de tudo que a gente tinha, né? E diante não só de estrutura física, mas de empenho por parte dos professores. Então, eu fui aluno de professores maravilhosos. Quando eu entrei no Centec, Lívia já estava no Centec como profissional, então também era outra que também já dava tudo de si, já vestia a camisa do Centec e fazia com que a gente que estava passando por ali amasse cada vez mais essa instituição. E fiquei muito feliz em saber que vocês vão abrir turmas para essa parte de pós, né? Na questão dessa área de consultoria, feliz demais. E o que eu puder contribuir para isso e estar junto, eu vou amar, com certeza. Seu nome já está na equipe. Que coisa boa. Só falta a gente efetivar daqui a uns dias. Que coisa boa. Pois é. Então, Catsilânia, mais uma vez, parabéns, né, pela sua apresentação, pela contribuição que você deu aqui. Com certeza foi muito valiosa, né? Sua palestra, sua conversa está sendo aqui muito bem elogiada no chat. Isso deixa a gente muito feliz, porque a gente vê que atende àquela expectativa que os alunos, as pessoas que estão aqui nessa sala criaram, né, em relação a isso. E eu sabia que ia dar muito certo, né, quando eu pensei no seu nome, eu digo, rapaz, é uma coisa assim que os alunos precisam saber que o tecnólogo de alimentos também faz. Isso. Né? Então, assim, eu pensei em você e você prontamente aceitou o convite, ajustou os horários, né, com os seus horários. Então, assim, eu só tenho a lhe agradecer, dizer que foi um prazer imenso, né, em reencontrar você aqui, mesmo que virtualmente, e contribuindo aqui com os nossos alunos e com os participantes do nosso evento. Tá certo, Catsilânia? Então, a gente deseja todo sucesso a você e, com certeza, você vai aí nos auxiliar na especialização, né? Estou à disposição, e também, né, tá participando aí conosco, né, nessa especialização. Então, dizer também que estamos aqui, Catsilânia, de portas abertas, né, se você precisar de algum apoio, né, enquanto instituição FATEC Cariri, estamos aqui. Sempre será a sua casa, né, como a gente com certeza, é um prazer. Né? Então, muito obrigada, Catsilânia, e parabéns. Obrigada, um abraço bem grande. Obrigada, abraço a todos. Obrigada pela participação e até a próxima.